Olá pessoal, agora vamos trazer uma nova ferramenta, já é a ferramenta número 5. E essa questão da visão de mundo, de cosmovisão, ela é essencial também. Por quê? Porque todos nós temos um jeito ou uma forma de olhar o mundo. E essa forma de olhar o mundo a gente chama de cosmovisão ou visão de mundo. Cosmovisão não é uma visão cósmica, é uma visão de mundo. Então essa cosmovisão, ela foi formada ao longo da nossa vida, a partir das nossas experiências, dos nossos estudos, das leituras, dos cursos que a gente fez, etc, etc. Então, na medida em que nós vivemos, fomos formando uma visão de mundo, e essa visão de mundo também se altera com novas experiências, com novas visões, etc. Por exemplo, você, nesse curso aqui, certamente está mudando a sua cosmovisão em vários aspectos, para ter uma visão um pouco mais ampla, uma visão mais ampliada, mais isomórfica. Então, isso aqui significa que as cosmovisões, elas podem ser mais amplas, mais abertas, mais libertadoras, ou você pode também ter visões menores, mais limitadas, geradores de sofrimentos e de tristezas. Tudo isso é gerado pela visão que a gente tem, pela nossa mente, Tudo está na nossa mente. Então aqui eu tenho um quadro sobre visão de mundo ou cosmovisão. Então, por exemplo, uma pessoa enxerga uma outra pessoa, por exemplo, fazendo uma arte marcial, ela tem essas entradas sensoriais, sensitivas, não é? Então ela vê um fato, ou seja, alguém fazendo uma arte marcial. Mas ela interpreta isso pela cosmovisão dela. E essa interpretação pela cosmovisão dela é como ela percebe o fato. Uma outra pessoa vendo o mesmo fato tem uma outra percepção e assim vai. As pessoas sempre têm percepções diferentes porque elas têm um olhar diferente. Algumas pessoas adoram, por exemplo, uma arte marcial. Outras pessoas não gostam de artes marciais. Então, cada um interpreta segundo a cosmovisão que tem. E o mais importante de tudo isso é compreender que a cosmovisão da pessoa cria o seu mundo. Cada pessoa cria o seu mundo particular. Então, na realidade, nós temos várias cosmovisões dentro de nós, são muitas crenças, muitas formas de interpretar. Para algumas coisas eu tenho tal cosmovisão, para outras questões outra cosmovisão. Então existem assim várias cosmovisões dentro de nós. Mas a questão é a seguinte, que a questão da cosmovisão é um grande ponto cego. Ou seja, as pessoas não têm consciência que existe um software interno atuando permanentemente na mente, a partir da qual a pessoa enxerga o seu mundo e cria o seu mundo e toma as decisões segundo esse software interno que está dentro da pessoa. A pessoa não vê isso. O mundo é o mundo desse jeito que eu vejo, assim que essa é a verdade, fim de papo. E não é. Então, as grandes dificuldades que surgem nas relações das pessoas e nas empresas, muitas vezes, estão ligadas à questão da cosmovisão de cada pessoa. Então, veja aqui essa frase. Ela elucida muito isso. O mundo, ele não é como a sua mente vê. É só a mente que vê assim, mas o mundo não é o que a mente interpreta. Então, a sua vida, ela pode ser um inferno ou um paraíso, uma liberdade ou uma prisão. E a compreensão disso fará toda a diferença. Então, nós temos que entender que aquela pessoa, que é o nosso cliente ali, ele está criando o mundo dele, ele vive no mundo dele, ele não tem a mínima noção que ele é o criador daquele mundo. Então, isso aqui já é algo que nós vamos ter que usar bastante. Então, aqui eu vou mostrar, por exemplo, uma cosmovisão mais ampla. Por exemplo, uma pessoa que medita. Então, aqui tem uma cosmovisão mais ampla, porque essa pessoa, ela dá importância à meditação, ela dá importância ao treino da mente, ela busca uma paz interior, ela quer se preparar para agir com mais assertividade no mundo. Então isso já é uma cosmovisão ampla.
Né? Certamente sim, pelo menos no momento em que ela está aqui meditando. Em outros momentos pode não ter. Ou aqui essa figura de duas pessoas sorrindo. Né? Então o semblante sorridente dessas pessoas indica que nesse momento a cosmovisão é de alegria e de bem-estar. É isso que está se passando na mente deles. Então a gente faz uma leitura da cosmovisão, muitas vezes pelas atitudes e pelas expressões faciais das pessoas. Agora tem essa aqui, né? Você pode ver que essa aqui é uma cosmovisão de uma pessoa com raiva, de uma pessoa chateada, de pessoa com conflito na vida, dificuldade de lidar na vida. Então é isso que está se passando dentro da pessoa naquele momento. Aquilo acontece dentro da pessoa, não tem isso fora. Isso está dentro da pessoa. É ela que enxerga assim. Isso é muito, muito interessante. Eu viajo muito para São Paulo. Então, quando eu chego em São Paulo, eu crio a minha São Paulo, do jeito que eu vejo. Para mim é fantástico ir para lá, mas para outras pessoas aquilo ali é terrível. Mas é a visão de cada um. Cada um cria o seu mundo particular. Então, uma cosmovisão menor também é, por exemplo, uma pessoa que se acha melhor ou superior a alguém. Ou então pior ou inferior a alguém. Né? E já são cosmovisões terríveis, porque a pessoa se compara uma com a outra, ela não percebe que todos nós somos iguais, cada um tem o seu jeito de ser, que não existe um melhor e pior, nós somos como nós somos, não há melhor ou pior. Então, mas as pessoas criam isso na sua mente. Eu me acho superior, eu me acho melhor, eu sei mais que você, eu sou mais importante que você. Mas isso é uma crença, isso está dentro da pessoa. Na realidade, isso não é assim. Então, uma cosmovisão menor também é, por exemplo, uma pessoa reclamar porque é terça-feira ou quarta-feira, porque eu já queria que já fosse sexta-feira, porque aí eu vou tomar cerveja, eu vou viver o final de semana, vou jogar futebol, vou fazer um churrasco e vou gozar o final de semana. Então, muitas vezes, essas cosmovisões menores, elas levam as pessoas a acharem coisas para reclamar. Então, a pessoa reclama de tudo é uma reclamação só, nada está bom, ou busca culpados o tempo todo, então o culpado é isso, o culpado é aquilo, né? E a pessoa é inocente, coitadinha. Mas isso são cosmovisões. Nós temos que estar atentos às cosmovisões das pessoas. Então, todas as decisões que tomamos têm como pano de fundo uma determinada cosmovisão, que nos leva a optar por essa ou aquela decisão. Nós somos movidos por nossa cosmovisão. Então, eu quero reforçar aqui nesse vídeo que nós somos os construtores da nossa vida e dos nossos mundos pessoais. Tudo é construído na mente humana, a partir da nossa infinita capacidade criativa, através dessas cosmovisões, que é a soma dessas memórias, dessas experiências, dessas crenças, desses valores, dos estudos e outras formas de aquisição de cosmovisão. Eu gostaria de falar que eu preciso tomar consciência da minha cosmovisão e, se ela me prejudica, eu preciso mudá-la. E muitas vezes eu vou precisar ajudar uma pessoa a mudar a sua cosmovisão. Porque aquilo que ela vive ou faz não está isomórfico. Eu vou falar aqui dessa construção mental. O exemplo que eu trago é de um lápis. Você imagina ter um lápis na mão. Aquilo, obviamente, é um lápis. Mas você também poderia dizer que aquilo ali, né, antes de ser lápis, era, né, um cilindro de madeira, né, e um cilindro de grafite. Tem grafite e madeira. Ali não tem lápis. Mas junta os dois, cria um lápis. Mas na realidade não tem um lápis concreto lá fora. O lápis surge na sua mente porque juntou duas peças. Elas se juntaram, então é um lápis. Mas na realidade ali só existe a madeira e o grafite, os dois juntos, mas não tem um lápis ali. O lápis é construído na nossa mente, você precisa entender isso. Por isso que nós estamos sempre construindo uma sala, estamos construindo a nossa empresa, né? A nossa empresa a gente vê do nosso jeito. Né? Um outro exemplo, né, que eu quero trazer aqui, vários tijolos juntos a gente chama de parede, mas a parede ela só existe na nossa mente.
Materialmente só há tijolos juntos, mas eu criei a parede dentro de mim quando vejo tijolos lá fora. Então eu crio a parede como uma projeção da mente, não tem parede, só tem tijolos empilhados. Quem cria a parede é a nossa mente. Assim como várias paredes juntas, se constitui uma sala, se constitui uma casa, né? Então a gente vai criando isso. Então isso são criações da mente. Você entenda que nós sempre estamos criando as nossas realidades dessa forma, né? Então isso aqui vai ajudar a gente a não dar tanta importância para certas coisas que a gente acredita que são verdadeiras, porque de repente elas não são tão verdadeiras assim, elas são mais ilusões da mente. A gente acredita naquela ilusão, que é um lápis, que é realmente uma parede, mas no fundo não é. Mas a gente tem essa convenção mental, tudo bem, não tem nada de errado, tem lápis, tem parede, tem tudo, mas você sabe que aquilo é uma construção da mente, né? Então isso pode soar muito estranho para você no primeiro momento, mas eu quero também que você não se preocupe com isso. Eu só preciso que você, como líder, coach, mentor, saiba que todos nós somos os criadores do nosso mundo, para que você possa ser efetivo na sua ação. Então, por exemplo, um carro, um casamento, uma empresa, uma cidade, é algo que nós vemos fora de nós, mas cada pessoa cria isso na sua mente e projeta isso para fora, né? Criando uma realidade externa correspondente. O que a pessoa vê é o que ela criou na sua mente. Então, por exemplo, se numa empresa tem 200 funcionários, não há só uma empresa, tem 200 empresas diferentes, porque cada pessoa vê a empresa da sua forma. Então, aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? O que eu quero dizer? Vocês, no fundo, já sabem que nós somos os consultores da nossa realidade. Então, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos criar um mundo melhor na nossa mente. Se nós queremos mudanças na empresa, essas mudanças precisam acontecer na nossa forma de ver, na nossa cosmovisão. Se nós queremos harmonia, nós precisamos criar mais harmonia dentro de nós e dessa forma vê-la acontecendo fora de nós, né? Então, qual é a atitude de um líder coach mentor frente a essa aprendizagem? Então, um líder coach mentor, ele não diz como o outro deve ser, deve pensar, mas leva o seu cliente a descobrir as causas das dificuldades que ele tem, né? Aí o próprio cliente, ele pode fazer as mudanças por si mesmo. E isso é muito importante. Então, eu vou explicar ainda essas técnicas nos próximos vídeos, nos próximos blocos de vídeos. Mas essa ferramenta aqui de cosmovisão, ela é realmente uma das mais importantes, pois frequentemente assim, as dificuldades dos clientes estão na sua cosmovisão. E nós temos que ter uma maestria para lidar com essa questão muito delicada. Os problemas ou os conflitos não estão fora de nós. Você nunca vai ver um conflito andar na rua. Ele existe na sua mente, você que cria aquele conflito lá fora, tá? Então, esse é o único lugar onde pode existir um problema ou conflito, na nossa mente. Agora, o que eu quero dizer para você, por trás de cada problema ou um conflito, há um pensamento, há uma interpretação que advém dessa cosmovisão que cria essa dificuldade. Eu vou mostrar aqui uma lista, né, de visões, de pensamentos, ou formas de ver que podem gerar muitas dificuldades. Não se preocupe com isso, você não precisa saber essa lista de cor e nem aplicá-la, ela é apenas aqui um reconhecimento, mas é apenas mostrar como que surgem os problemas e as dificuldades, né? Mas muitas vezes, quando as pessoas descobrem a origem das suas dificuldades, elas se conscientizam. Olha só como eu penso e como é que isso cria problema lá fora, né? A pessoa mesmo, ela deixa de acreditar naquilo que ela pensa e ela muda a sua forma de pensar. E mudar a forma de pensamento é fácil, porque não é nada concreto. Então essa lista aqui, eu não vou falar dela toda, eu vou apenas falar assim de que existem muitos aspectos que geram dificuldades, né? Depois você pode pegar essa lista e dar uma olhada, você faz lá o download do PowerPoint ali na biblioteca, e você pode ver com calma se isso se interessa, né?
a pessoa, por exemplo, ela pode ter um apego, uma ansiedade, um medo, uma possessividade, um orgulho, um ciúme, e aquilo vai gerando os problemas, aquilo está dentro dela. Então você sabe a origem, né? Existe toda a origem. Então eu vou apenas finalizar aqui dizendo o seguinte: toda dificuldade, ou mesmo todo sofrimento tem uma causa. Todas as facilidades e felicidade têm uma causa. Se a causa for alterada ou se a causa for removida, o efeito cessa. Então, no próximo vídeo, eu vou referenciar a mudança de visão, como é que a gente pode remover algumas causas das dificuldades pessoais, né, ou da vida profissional das pessoas. Então, fica aqui essa questão da criação da realidade, grave bem isso, a palavra cosmovisão, ela vai acontecer muito no teu trabalho como líder, mentor e coach, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.